Boa noite, hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela rádio Jornal Toda a Palavra e exibido também em nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Soberania. Esta é a palavra-chave da próxima eleição presidencial este ano no Brasil. Em meio às afrontas contra a independência dos países do sul global, com ênfase na América Latina, promovidas por um império norte-americano em agonia e virtualmente derrotado na guerra contra o Irã, o Brasil precisa, mais do que nunca, defender a sua condição de nação soberana. Os campos desta batalha já estão definidos. De um lado, os candidatos da extrema-direita, vassalos dos Estados Unidos, que disputam a primazia do servilismo e da entrega das riquezas do povo brasileiro, como o petróleo e as nossas terras raras. Do outro, o presidente Lula, em cuja trincheira se alinham os patriotas e nacionalistas para combater o entreguismo e a ameaça do fascismo. Nesta edição de No Fio da História, o analista político Brizola Neto comenta a recuperação e o fortalecimento da candidatura de Lula à reeleição e também a virada das forças antifascistas em estados até agora dominados pelo bolsonarismo, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Veja ainda nesta edição as comemorações dos 52 anos da Revolução dos Cravos, que marcou o fim de uma era colonialista europeia de 500 anos e o último levante popular e de esquerda na Europa, que hoje, infelizmente, abandona os sonhos de liberdade e abraça o neocolonialismo. Não perca! Estamos aqui mais uma vez com o Brizola Neto, nosso analista político, que tem observado aí a cena brasileira, a questão eleitoral aqui já ganhando contornos nítidos, né? Aí saindo das últimas pesquisas aqui no Brasil, né? Mas iniciando aqui, né, esse programa, né, com uma das memórias mais importantes das últimas décadas, né, do movimento socialista, popular, democrático, que foi a Revolução dos Cravos, né, comemorada no 25 de abril, todos os anos. É uma data marcante, né, para todos os socialistas, todos os democratas, uma data que marcou o fim de um longo regime fascista em Portugal, o salazarismo, né, que sobreviveu muitos anos, assim como o franquismo na Espanha, né, mesmo depois da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, né, mas ainda sobreviveram, né, durante muitas décadas, né. Mas finalmente, em 1974, um movimento emblemático lá dos portugueses pôs fim a esse regime e libertou as colônias ultramarinas de Portugal na África, que ainda estavam submissas ao regime colonial português, como Angola, Moçambique, né? E a rigor, né, Brizola, foi o fim do colonialismo mais brutal, mais assim, na sua essência, né, que dominou o cenário dos últimos 500 anos, né? Então, ali, depois, outras colônias europeias, né, na África e tal, também foram caindo, e fechou esse ciclo. Só que não, o ciclo foi fechado e um outro foi aberto, né? O ciclo do neocolonialismo. Então, eu queria primeiro te dar aí as boas-vindas e queria que você já comentasse um pouco sobre a importância do 25 de abril. Bom, cumprimentar você, para cumprimentar a quem está nos assistindo.
Eu acho que essa é uma data que tem que ser sempre marcada, né? Revolução dos Cravos, ela não é uma revolução, essa palavra não é gratuita, né? Ela realmente, além de ser um movimento, um levante popular, né, organizado por estudantes, por sindicatos, né, e por oficiais, por militares, né, que foram contra o regime salazarista, né, oficiais principalmente de baixa patente, que lideraram aquele movimento, ela faz uma mudança profunda, né, na posição geopolítica de Portugal, né, Portugal abrindo mão, né, da sua condição colonial, né, e libertando as colônias na África, permitindo que os movimentos de libertação avançassem, tanto em Angola como em Moçambique, e também ela faz uma mudança na política econômica do Estado português. O Estado português ele passa a assumir, né, não que no regime salazarista não existisse uma intervenção do Estado na economia, mas ele assume, né, esse papel do Estado como promotor do desenvolvimento econômico e avança, né, na garantia de direitos à classe trabalhadora. Então, assim, essa data ela precisa ser lembrada. Como você disse muito bem, ela liberta, né, Portugal se liberta de um ciclo imperialista, né, do velho imperialismo, do velho colonialismo, mas inicia outro ciclo. E aí eu acho que vale sempre a gente lembrar o Getúlio. Né, o Getúlio, falando sobre a emancipação econômica brasileira, na verdade, denunciando a dependência econômica brasileira ainda antes de ser presidente, né, no discurso onde ele fez pela Aliança Liberal, onde ele disputou a eleição de 30, que foi roubado lá pelo Júlio de Prestes, ele falou que a independência política ela é uma data a ser comemorada. Né? Agora, a independência econômica é um processo a ser conquistado diariamente. E é isso que a gente assistiu. Né? As colônias portuguesas na África, elas saíram daquela dominação colonial, da colonização direta por Portugal, mas caíram num processo de dependência econômica, como toda a África, né, que a gente assiste, inclusive, até hoje. Ex-colônias francesas hoje continuam lutando pela sua libertação de governos que são associados aos interesses imperialistas. E a gente viu isso se proliferar no mundo inteiro, né, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, a Revolução dos Cravos ela precisa ser sempre celebrada, né? Primeiro, por ser um levante popular, um levante que derrubou um governo fascista que perdurava há décadas, né? Que conseguiu resistir, inclusive, ao declínio do nazifascismo na Europa, né? O fim do governo do Hitler, do Mussolini, e tanto Espanha quanto Portugal permaneceram nesses regimes fascistas. Mas ela mais do que ser celebrada por derrubar um regime fascista, eu acho que, em ser um levante popular, ela tem que ser lembrada porque ela apontou claramente, né, um rumo diferente para o Estado português. Um rumo que depois ele foi sendo transformado, mas naquele momento da Revolução dos Cravos, o documento, né, que orienta a Revolução dos Cravos aponta claramente que havia ali a intenção de uma mudança para a implementação de um Estado socialista. Sim, é isso mesmo. Agora, um outro aspecto interessante, né, da Revolução dos Cravos é que ela também marca o início, né, de um período político na Europa, e não só na Europa, né, marcado pela social-democracia, né? No momento em que a social-democracia se consolida, né, como uma alternativa ao liberalismo, né, e também uma barreira, uma força contra o neocolonialismo, né, e muito em função do papel do Mário Soares, né, que era um exilado político português, né, exilado do governo salazarista, né, e ele retorna a Portugal depois da Revolução como líder do Partido Socialista, né, e é considerado o pai da democracia moderna portuguesa, inclusive, né, porque ele é uma peça ali fundamental
na consolidação democrática de Portugal, né, naquele processo de rompimento com o fascismo, né? E o Mário Soares foi uma figura assim muito íntima do seu avô, do ex-governador Leonel Brizola, mesmo antes do retorno de Brizola ao Brasil, né, depois com a anistia, né, ainda na Europa, né, ainda exilado, Brizola mantém laços fortes ali com Mário Soares e os outros líderes, né, da social-democracia, Willy Brandt, François Mitterrand, Olof Palme, né, grandes lideranças de uma Europa da qual hoje eu acho que nós temos muita saudade, né? Uma Europa que sonhava com o socialismo, com a democracia, com o socialismo democrático, né? E um sonho do qual o Leonel Brizola participou muito ativamente, né? E tanto que quando ele retorna ao Brasil, ele se torna um dos dirigentes da Internacional Socialista aqui na América do Sul, na América Latina, né? Como é que você vê aquele momento da Europa, Brizola, e em contraste com esse momento tão deprimente que nós temos hoje? Primeiro, falar da figura do Mário Soares, né? O Mário Soares, assim, ele teve um papel muito importante, sabe, na reconstrução do trabalhismo brasileiro. Primeiro porque, quando o Brizola pede exílio nos Estados Unidos, né, ele sai do Uruguai, até porque estava ali em curso ali a Operação Condor, e ele corria ali ainda muitos riscos, né? Existiam ações dos serviços secretos brasileiros, em parceria com o argentino, que estavam eliminando os líderes latino-americanos para fazer uma reabertura sem essas lideranças. O Brizola pede exílio nos Estados Unidos, no governo de Jimmy Carter. Ele até falava que queria testar o Jimmy Carter, né, que se colocava como um grande defensor da democracia. Ele, como exilado político, ele queria ver se o Jimmy Carter aceitava o pedido dele de exílio. E aceitou. E ele vai para os Estados Unidos, mas ele vai para os Estados Unidos sem passaporte. E ele ficava preso ali em Nova York. E quem dá a ele o passaporte, né, para ele poder viajar, para ele poder ir para a Europa, fazer essa articulação com esses líderes da Internacional Socialista, da social-democracia europeia, é justamente o Mário Soares. Dá a ele um passaporte português que permite a ele sair dos Estados Unidos e reiniciar a sua articulação. E é em Portugal que ele lança as bases para a refundação do trabalhismo brasileiro, né, com a Carta de Lisboa. Mário Soares dá a ele ali todas as condições para reunir os trabalhistas no exílio, e a partir daquela reunião, refundar, na época a intenção era refundar o PTB, né, mas acima de tudo refundar o trabalhismo, fazer a conexão com o fio da história e refundar o trabalhismo no Brasil, que estava iniciando o seu processo de abertura política. Essa, sem dúvida, é uma Europa que nos traz saudade. Essa é uma Europa que tinha autonomia. Essa é uma Europa que colocava o socialismo como meta a ser alcançada, que garantia direitos, né, que criou todo um modelo de estado de bem-estar, né, que naquele momento ali foi um exemplo muito importante, né, para a conciliação dos interesses entre o capital e o trabalho. Então, assim, vendo hoje o que restou da Europa, porque a gente pode falar assim, a Europa hoje perdeu completamente a sua autonomia política, né? A Europa hoje, ela tem um papel de submissão completa aos desígnios de Washington, né? Você tem uma União Europeia, né, que responde muito mais à OTAN e ao governo americano do que respeita a soberania dos povos europeus. E, portanto, deixou de ser um exemplo, né? Nesse mundo de hoje, né, nesse surgimento dessa nova ordem multipolar,
a Europa está relegada a um papel secundário. Né? A Europa não é mais um centro econômico, não é mais um centro geopolítico. Né? A Europa hoje passou a ser uma zona de influência das forças imperialistas americanas. São vassalos dos Estados Unidos, né? E de tão vassalos estão sendo agora tratados como lixo, né? Pelo Donald Trump, né? Não só como, não só como lixo, mas eles têm aceitado imposições que estão acelerando o colapso europeu. Né? Você pega, por exemplo, a questão energética. Né? A Europa hoje paga uma das energias mais caras do mundo. Né? A Europa que perdeu o fornecimento do gás russo, com a sabotagem, né, dos gasodutos, Nord Stream, né, com aquele atentado, sabotagem não, com aquele atentado feito pelos americanos, né, e que foi engolido pelas autoridades europeias e praticamente inviabilizou toda a competitividade da indústria europeia. Então, assim, a Europa ela tem aceitado, né, se submeter aos interesses dos Estados Unidos e, como consequência, ela tem tido uma perda de protagonismo econômico, político, cada vez mais acentuada e acelerada. Não, a ponto de agora, né, apesar de toda a vassalagem, né, haver reações, como está vendo, dos ingleses, dos alemães, dos franceses, né, porque aí é a própria, diante da guerra sem causa, né, dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, é a própria sobrevivência dos europeus que agora está em jogo, né, diante da crise econômica, né. E setores da própria burguesia europeia, né, começaram a ver que esse é um caminho da ruína. Né? Você pega, por exemplo, a classe industrial alemã, uma classe que sempre foi poderosíssima, sempre muito influente, né, no Estado alemão. A classe industrial alemã, hoje, ela claramente está vendo que essa submissão aos interesses de Washington, na verdade, é uma posição contrária à sua própria existência. Então, assim, é natural que a gente comece a ver mudanças, como a gente tem visto. Agora, essa semana, a gente viu o primeiro-ministro alemão falar, né, da humilhação que os Estados Unidos está passando na guerra contra o Irã. E a gente também não tem visto nenhum alinhamento, né, desses países europeus a essa guerra insana promovida pelos Estados Unidos e por Israel. Sim. Bom, só para concluir e fechar esse capítulo aí do 25 de abril e das suas consequências, né, de tudo que nos iluminou, inclusive com uma forte influência na abertura política aqui no Brasil, né? Eu me lembro, assim, com muito orgulho, né, de ter participado no primeiro governo Brizola, de muitos momentos ali de solenidade com a presença dessas grandes lideranças da social-democracia europeia que vinham aqui com muita frequência. Mário Soares era um que estava sempre aqui junto com seu avô, com o governador Leonel Brizola. Mitterrand veio, inaugurou aqui com Brizola o CIEP 14 de julho, né, um dos primeiros CIEPs inaugurados no primeiro governo Brizola, Felipe González, né, da Espanha, né, e isso tudo refletia também a projeção do governo do Estado do Rio, sob o comando de Leonel Brizola, naquele momento, uma projeção internacional de grande importância, né, de grande relevância, né. E eu fico imaginando, né, como que aquilo poderia ter evoluído, né, se o Brizola tivesse chegado, né, em 89 à presidência da República aqui no Brasil, como que o Brasil teria se aproximado e teria tido um momento de grande relevância internacional, né, e de grande cooperação com esses regimes sociais democratas europeus que ainda eram muito fortes e resilientes, né?
Sim. O Brizola, ele recolocava o Brasil, né, na política internacional. O Brasil da ditadura militar, né, que tinha caminhado para um isolamento, né, um regime que não se sustentava, principalmente no Ocidente, né, um país líder, né, um país da importância do Brasil, não tinha como se sustentar um regime autoritário, no momento em que, inclusive, né, o Bloco Ocidental colocava a questão democrática como uma das grandes vantagens do regime capitalista, né, a ditadura brasileira isolava o Brasil do resto do Ocidente. E o Brizola, ele, no processo de reabertura brasileira, ele recolocava o Brasil no cenário internacional, ele reabilitava a política externa brasileira com essas conexões, e com essas conexões que tinham coerência, né, com um programa que o trabalhismo sempre defendeu no Brasil, né, que era o avanço dos direitos e das garantias das classes trabalhadoras e o estado de bem-estar social, que era na Europa conduzido pelos partidos socialistas liderados por essas figuras, pelo Mitterrand, pelo Willy Brandt, pelo Felipe González e pelo próprio Mário Soares. Numa comparação aí não muito justa, né, porque são momentos históricos bem diferentes, mas ali nós tínhamos um movimento internacional que, de certa forma, linka hoje um pouco com o movimento dos BRICS, né? Linka hoje um pouco com o movimento da multipolar, né? Porque era naquele momento, era uma alternativa ao mundo bipolar, né? Que havia, né? Dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Bom, mas assim, esse foi um dos grandes momentos auspiciosos do chamado fio da história, né, que nós tivemos. Mas agora vamos para um outro momento, que é o momento atual, né, Brizola? Nós estamos aí no ano eleitoral, uma eleição muito importante, uma eleição muito impactada por tudo que está acontecendo no mundo, né? Pelo desespero do Império Americano, que está perdendo a guerra com o Irã, que está nitidamente se desmanchando, né? E é claro que nós aqui, né, principalmente o Brasil, por sua expressão aqui na América Latina, uma peça-chave aí para os Estados Unidos, que vai fazer tudo para tentar recolocar a extrema-direita aqui no poder novamente. Como é que você está vendo esse quadro eleitoral? Tivemos aí, no início, aí, algumas pesquisas apontando um empate técnico do presidente Lula com o Flávio Bolsonaro, mas parece que já está evoluindo. Como que você está analisando essa situação hoje? Como citar o contexto, né, da eleição. Há 4 anos atrás, a gente teve uma eleição onde o presidente Lula representou a defesa da democracia, né, contra a tentativa de golpe, né, contra o estabelecimento de um regime autoritário, contra o estabelecimento de uma ditadura. Isso foi claramente o centro da campanha do presidente Lula, foi a defesa das instituições e a defesa da democracia brasileira. Eu vejo que agora isso mudou, então. Eu acho que o grande centro dessa eleição é a questão da soberania nacional. Você vai ter, de um lado, uma candidatura que precisa pegar essa bandeira da afirmação de um projeto nacional, da defesa da soberania do nosso país contra as investidas imperialistas, e o Lula, pelo menos no discurso, ele tem feito isso, né? Eu acho que a gente precisa ver esse discurso se transformar em atitude, mas eu acho que, como ponto assim, central, né, que vai dar o tom da campanha, eu acho que o Lula já percebeu que a defesa da soberania, do interesse nacional, um projeto nacional de desenvolvimento que proteja a nossa riqueza natural dos saques estrangeiros, que
tem uma preocupação em agregar valor a essa riqueza, né, industrializar o país, para que a gente consiga realmente fazer com que a riqueza natural brasileira chegue ao povo brasileiro em forma de trabalho, de salário, né? Eu acho que essa é a verdadeira polarização que vai conduzir essa campanha, né? De um lado, uma candidatura que vai ter que pegar essa bandeira da soberania nacional e do projeto nacional para se diferenciar, e de outro, uma candidatura, né, que já está por aí no exterior vendendo o Brasil. É vergonhoso que o senador Flávio Bolsonaro tem feito, né? Reuniões com o Netanyahu, reuniões com autoridades americanas, né? Entregando, inclusive, relatórios com informações de Estado, né? Com informações fundamentais, com informações sobre setores econômicos, sobre reservas minerais. Chegou a dizer lá nos Estados Unidos que o Brasil tem tudo que os interesses dos Estados Unidos desejam, ou seja, alguém que está querendo aqui ser presidente para ser um fantoche do governo americano. Então, isso é situar a eleição. E outra coisa é a gente observar os movimentos, né, do que tem acontecido. Depois de um momento difícil, bem difícil, onde algumas pesquisas indicaram um empate técnico entre o presidente Lula e a candidatura do Flávio Bolsonaro, uma candidatura que nasceu assustando, porque rapidamente ela conseguiu transferir para si todos os eleitores do Bolsonaro, né? Todo o eleitorado bolsonarista rapidamente se concentrou em torno do Flávio Bolsonaro. O Lula, nesse momento, ele dá uma respirada, ele consegue sair dessa situação de empate técnico e aponta para uma questão que parece ser bem interessante, né? Uma virada, né, em candidaturas para governador de estados, né, onde na eleição passada o bolsonarismo ganhou com muita folga. E a gente está falando do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Não por acaso os berços do trabalhismo, né, onde o trabalhismo governou com o Brizola. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem visto uma liderança folgada do candidato do presidente Lula, o ex-prefeito Eduardo Paes, né, que hoje ganharia a eleição no primeiro turno. E no Rio Grande do Sul, né, depois do anúncio do apoio ao PT da candidatura da Juliana Brizola, a Juliana parece liderando, né, as pesquisas com mais de 10 pontos à frente do candidato bolsonarista. Isso em 2 estados onde o Bolsonaro ganhou com mais de 10% de margem no segundo turno contra o Lula. Então, essa parece uma sinalização importante. 2 estados-chave do Centro-Sul, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, apontando viradas no cenário, né, na composição dos campos políticos, onde o campo progressista lidera a pesquisa nesses 2 estados. E curioso, né, Brizola, que nos 2 estados não é o PT que está na cabeça da chapa, né? No Rio Grande do Sul é o PDT e aqui Eduardo Paes, hoje no PSD, né? Como é que você vê esse quadro também das composições partidárias? Olha, não dá para negar que esse ainda é um elemento muito forte na eleição, né? O elemento que deu origem ao Bolsonaro, né, permitiu o ressurgimento, ou pelo menos a reafirmação da extrema-direita, né, foi um sentimento antipetista. Se a gente vai entrar no mérito de como que ele foi construído, se ele é justo, se ele é injusto, essas são outras questões que têm que ser tratadas. Mas a verdade é que foi se consolidando, né, no imaginário popular um sentimento antipetista muito forte, né, com a partir da Operação Lava Jato, a partir da prisão do Lula, associando o PT à corrupção. Então, quando um pesquisado, né, ele é colocado diante de nomes, né, para presidente da República e até nos estados, um dos sentimentos que move aquele entrevistado é perceber quem está contra o PT, principalmente no Centro-Sul. No Nordeste, esse fenômeno não aconteceu. Então, o que é interessante de observar nessas pesquisas é que em 2 estados chaves, 2 estados que, aliás, sempre foram vanguarda dos movimentos eleitorais,
né? O Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, que na redemocratização deram as vitórias ao Brizola, né? O caso do Rio Grande do Sul foi o primeiro estado onde o PT governou também, né? Então, assim, são estados que estão na vanguarda das transformações eleitorais. Você aponta por uma inflexão desse movimento. O candidato apoiado pelo Lula no Rio de Janeiro lidera as pesquisas e tem condição de ganhar a eleição do primeiro turno, mas que não seja um candidato petista, é um candidato apoiado pelo Lula e que dá apoio ao Lula no Rio de Janeiro. E no Rio Grande do Sul, a Juliana, né, apoiada pelo PT, também lidera as pesquisas. Agora, também é muito importante sinalizar, são candidatos, né, que têm uma personalidade própria. Né? Você nunca vai dizer que o Eduardo Paes é alguém ligado ao PT. O Eduardo Paes ele pode estar aliançado ao PT, ele pode ter apoio do PT no governo, quando estava na prefeitura do Rio de Janeiro, tinha o apoio do PT, ele pode ser base do Lula no Estado, mas você não pode dizer que o Eduardo Paes é ligado ao PT, você não pode dizer que o Eduardo Paes é um jogo petista na eleição. E a mesma coisa a Juliana Brizola, lá no Rio Grande do Sul. Por mais que, inclusive, com muito mais confluências, né? O brizolismo e o petismo têm muito mais confluência do que esse campo liderado pelo Eduardo Paes, né, em relação à concepção do Estado, em relação à concepção dos direitos trabalhistas, né? Mas a Juliana também não pode ser vista como um jogo petista, primeiro porque é Brizola, né? E Brizola no Rio Grande do Sul tem uma marca, uma identidade muito clara. E segundo, porque a Juliana também reúne a capacidade de dialogar com setores diferentes. A Juliana foi candidata a prefeita de Porto Alegre, apoiada pelo governador Eduardo Leite, em que ela mantém diálogo. Então, a Juliana ela consegue agregar setores que vão muito além do petismo. Então, ela também não pode ser vista como um jogo petista na eleição. Sim. Bom, eu não posso deixar de te perguntar, né? Você é irmão da Juliana, né? E, assim, o sentimento, né, de um herdeiro direto do Brizola, né, com a perspectiva de sentar na cadeira que foi do Brizola no Palácio Piratini, da onde ele se projetou para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o mundo, né, com um governo, embora um governo regional, né, mas um governo nacionalista, um governo corajoso, né, em que ele mostrou ao mundo, né, os valores do trabalhismo, né, o seu sentimento pessoal, Brizola, nessa possibilidade da retomada desse fio da história no Rio Grande do Sul. Olha, se a gente pudesse resumir, né, fazer uma síntese aqui, Rafael, é o sentimento é o renascimento no berço, né? O renascimento do trabalhismo no berço da sua história. O Brizola, quando foi governador do Rio Grande do Sul, ele fez lá um governo autenticamente trabalhista, né? Em todos os setores. Né? Ele foi um governo que ergueu mais de 6 mil escolas, foi um governo que investiu em infraestrutura e na industrialização do estado do Rio Grande. Foi um governo anti-imperialista. Né? A gente não pode esquecer que o Brizola encampou 2 empresas multinacionais para garantir o desenvolvimento da energia elétrica e da telefonia no Rio Grande do Sul. Né? E o Brizola foi um governo de defesa absurda, né? Defesa que colocou a própria vida em risco para defender a democracia na legalidade em 1961. Foi um governo que garantiu ao Rio Grande do Sul seus maiores índices de escolaridade. Durante décadas, o Rio Grande do Sul foi o estado que era líder na escolaridade em todo o Brasil. E um dos estados mais industrializados do país também. Até bem pouco tempo, o Rio Grande do Sul era o 3º estado mais industrializado do Brasil. Isso foi se perdendo ao longo das décadas, né, que vieram depois do governo trabalhista de Leonel Brizola. A Juliana ela se propõe justamente a isso. A Juliana ela assume o Brizola como fio condutor da sua campanha e anuncia um programa, né, fiel, né, ao que foi o governo Brizola
e aos princípios trabalhistas, né? Ela entende que o Rio Grande do Sul precisa retomar o seu processo de desenvolvimento econômico, né? O governo do Rio Grande do Sul precisa passar a voltar a ter um papel de indutor do desenvolvimento econômico, utilizando ali os bancos públicos, né? Garantindo crédito à indústria, garantindo crédito à agricultura do Rio Grande do Sul, e um programa que tem como compromisso central, né, a partir desse processo de retomada do desenvolvimento econômico, de um novo equilíbrio nas contas do Estado, né, voltando a ter crescimento econômico, aumentando a arrecadação, de investir de novo na rede de proteção social e recuperar, né, o programa do CIEPS, que também aconteceu no Rio Grande do Sul. O Brizola fez lá na década de 60 6 mil escolas, mas depois do governo do Alceu Colares, né, foram feitos CIEPs, foram mais de 100 CIEPs feitos no Rio Grande do Sul, e que é o centro, também um dos centros da campanha da Juliana, é retomar a educação pública em tempo integral. Então, nesse sentido, Gustavo, a gente enxerga essa candidatura, né, primeiro assim, com muita alegria, né, e depois com esse sentimento, né, de renascimento, né, de reconhecimento, né, do papel do trabalhismo e do Brizola no Rio Grande do Sul. É isso. Bom, e também registrar, né, que ainda na região sul, né, o PDT desponta no Paraná, com o filho do ex-governador Alberto Requião, né, que está em segundo lugar, com um apoio expressivo também, segundo as pesquisas, para enfrentar ninguém menos do que Sérgio Moro, né? E a volta do próprio Requião, né, ao Congresso Nacional também, como candidato a deputado, que eu acho que é um ganho muito grande, né, para o Congresso brasileiro, não é? Sim, sem dúvida. É o renascimento do trabalhismo em outro estado onde o trabalhismo também teve muita força, né? Onde governou o estado lá atrás com Jamilene, né? E que com a vinda do Requião para o PDT, né, passa a ser o grande partido do campo progressista, da esquerda do estado do Paraná. E, olha, as chances do Roberto Requião são bem consideráveis. Tá? O Sérgio Moro está aparecendo na frente, né, mas o Requião está contando ali quase na casa dos 20%. E assim, você tem uma outra candidatura, até de um ex-pedetista também, que é o Rafael Greco, que aparece ali com 14%, 15%, se eu não me engano, e você tem, assim, aquilo que seria uma outra força, teoricamente seria uma outra força na eleição, seria o candidato apoiado pelo atual governador, o Ratinho Júnior, não aparece, não pontua na pesquisa, aparece com menos de 2% na pesquisa, candidato indicado pelo atual governador. E no segundo turno, com o Sérgio Moro, com o telhado de vidro que o Sérgio Moro tem, né, com a campanha nacional influenciando as eleições do Paraná, eu vejo que o Requião Filho tem grandes chances aí de disputar a eleição e, quem sabe, o PDT sair vitorioso em mais uma eleição estadual. Oxalá seja assim. Agora, voltando à questão da eleição nacional, né, você falou da soberania como principal bandeira dessa disputa, né, desse ano. E temos aí a questão das terras raras, né? Tivemos aí essa venda aí da única mineradora brasileira, a Serra Verde, para um grupo americano ligado diretamente ao Pentágono, né? Então, nós estamos aí podendo ver aí minérios brasileiros serem transferidos para alimentar a máquina de guerra dos Estados Unidos, né? Como é que você acha que isso influencia nessas eleições e o que você acha como que o governo brasileiro precisa reagir, ainda mais agora que a questão da criação de uma estatal da Terrabras, como foi levantada, não teve apoio do governo Lula até agora.
Como é que você está vendo isso? Isso é uma grande contradição para aquilo que a gente falou no início do programa, né? É a distância entre o discurso do presidente Lula e a prática do seu governo. O que se vendeu, Edvaldo, não foi qualquer mina, né? Foi a única mina de terras raras que reúne os 4 elementos fundamentais para a produção de ímãs, né, que são aplicados na indústria de alta tecnologia, indústria bélica, dos carros, nas baterias para carros elétricos e principalmente para a indústria bélica também. Então, assim, fora da China é a única mina que produz os 4 elementos de terras raras fundamentais para a produção desses ímãs. E feito com uma empresa americana, como você disse, ligada à máquina de guerra americana. Então, daqui a pouco a gente estava aqui concedendo, né, o subsolo brasileiro para alimentar o genocídio em Gaza, para alimentar o genocídio em Teherã, para alimentar todas as atrocidades, né, que a máquina de guerra americana promove pelo mundo. Eu acredito que assim, o governo, a falta de ação do governo nesse sentido, é uma questão que o afasta muito dessa defesa da soberania nacional. Eu procuro buscar explicações, né, para essa falta de um pronunciamento mais forte, ou até de uma decisão que impedisse essa venda. Aliás, essa venda que ela não é uma venda, ela é uma entrega. Né? A gente já falou aqui, o que foi pago a essa empresa Serra Verde foi 10% do valor da concessão. O resto é tudo pago em papel e ações emitidas pela própria empresa, e um negócio onde o dono da Serra Verde virou o CEO dessa empresa essa empresa americana que vai atuar no Brasil. É uma grande negociata. E, assim, somente a pressão do processo eleitoral, né, e a pressão americana, né, e o medo, a vulnerabilidade, né, que o processo eleitoral, a fragilidade do processo eleitoral, pode explicar a falta de ação do presidente Lula e do seu governo em relação a essa venda, a essa entrega da riqueza nacional. Eu ainda acredito que o restabelecimento de uma empresa estatal, né, como era a Vale do Rio Doce, né, que era capaz, a partir do financiamento, do controle do Estado, né, de ser essa empresa que nós precisávamos hoje, né, que fosse capaz não só de pesquisar, produzir e explorar terras raras, mas fosse capaz de desenvolver toda a sua cadeia produtiva, seu processamento, sua aplicação na indústria moderna. Eu ainda acredito que isso não saiu completamente da cabeça do presidente. Talvez nesse momento ele tenha avaliado que não seja o momento adequado para fazer qualquer tipo de ato, né, que impedisse essa venda. Mas eu não vejo como descartada, né, a iniciativa do governo, principalmente no novo mandato do presidente Lula, de retomar essa ideia de uma empresa estatal capaz de garantir a soberania do Brasil sobre a sua riqueza mineral e que seja capaz de fazer os investimentos necessários para desenvolver toda uma cadeia produtiva de beneficiamento e processamento desses minerais raros. Esperamos que sim, né? Aliás, nós temos comentado aqui o grande gesto do presidente Lula em fazer uma autocrítica em relação à era Vargas, né? Reconhecer a importância do legado de Getúlio Vargas, né? Agora falta a ele talvez um gesto que o aquilate, né? Que o equipare ao presidente Vargas, né? Como uma empresa, a criação de uma empresa como foi a Petrobras e a Vale e a Eletrobras, né? Quem sabe uma grande empresa dos novos tempos, né? Que nacionalize e garanta ao povo brasileiro o benefício das suas próprias riquezas, né? Vamos esperar por isso. É o que esperamos e vamos acreditar. Exato.
Bom, falamos aí da máquina de guerra americana, aqui para fechar, então, só um comentário sobre a guerra do Irã, que agora está num compasso meio de expectativas, né? Mas uma coisa que eu acho que está ficando bem clara é que essa máquina de guerra ela está ruindo, né? Os Estados Unidos se apegam com todas as suas possibilidades a manutenção dessa trégua, né? Até porque grande parte dos seus ativos de guerra, né? Já foram utilizados, né? Supõe-se aí que metade dos mísseis Patriot, né, mísseis de defesa, né, já foram usados, e boa parte também dos mísseis de ataque, dos Tomahawks, né? E vemos agora essa situação. O Irã mandou, enfim, uma mensagem, né, que aí está na expectativa de uma resposta a qualquer momento, né, dos Estados Unidos. Tivemos também essa semana essa estranha tentativa de atentado contra Donald Trump, né, que a gente não sabe muito exatamente como que isso aconteceu num ambiente tão controlado ali, né? Até curioso que uma repórter, durante uma coletiva do Trump, foi questionar se poderia ter sido uma armação, e essa repórter foi retirada da coletiva, do ambiente da coletiva, foi por ordem do Trump, ela foi retirada, né? Tudo muito estranho, né, Brizola? Vamos aqui fazer só um fechamento aqui com essa situação aí desse desgoverno americano. Não dá para dizer o que aconteceu, mas realmente é muito estranho, né? A violência política é uma coisa que estava presente, né, na realidade americana, principalmente na década de 60, ali, com a morte do Kennedy, né? Depois você teve ali o atentado ao presidente Reagan, mas a terceira tentativa de assassinato do Trump começa a ficar uma coisa, né, bem esquisita, né, bem difícil da gente acreditar. A gente não dá para duvidar, assim. Eu vou te lembrar uma coisa que eu vivia, foi bem interessante. Você sabe que eu ainda estava na faculdade, trabalhava com meu avô, era secretário do Brizola, né, trabalhava com ele ali na casa dele, ali na Avenida Atlântica. E eu saía da faculdade de Direito e ia trabalhar ali como seu secretário. Eu cheguei lá, né, saí da faculdade, estava ele e o Ciro, aí naquela salinha do fundo ali, que você já foi ali, que a gente ficava ali atendendo o telefone, né, estava ele e o Ciro vendo a televisão, vendo o ataque das Torres Gêmeas, que tinha acabado de acontecer, acho que era 2002. Né, e ele comentou, 2001 isso, e ele comentando com o Ciro Gomes como ele estava achando aquilo esquisito. Como um país, né, que tinha segurança do espaço aéreo, né, a maior máquina de guerra do mundo, tinha permitido que aquelas torres tivessem sido atacadas. Bom, a gente não pode dizer que aquilo foi provocado pelos próprios americanos, né? É difícil também da gente entender como é que um país pode fazer uma coisa dessa com o seu próprio povo, mas é fato que depois daquilo ali, os Estados Unidos fez da guerra ao terror, né, a porta aberta para a sua política externa mais intervencionista de toda a sua história. Né? A partir daquele momento, os Estados Unidos, em nome da guerra contra o terror, invadiu o Líbano, invadiu a Síria, invadiu o Afeganistão, invadiu a Líbia, enfim, derrubou diversos regimes, né? Numa política externa que a gente está vendo até hoje. Então, assim, você pensar que esse atentado contra o Trump pode ter sido mais uma estratégia, no momento que o Trump está cambaleando em popularidade, no momento que o Trump está enfrentando uma das maiores vergonhas, né, da política externa americana, que é essa incapacidade dele de sustentar essa guerra contra o Irã, não é de se duvidar que isso possa ter sido mais uma armação
para desviar o foco ou até criar uma justificativa para uma ação ainda mais violenta do Estado americano. Exatamente. Bom, então ficamos por aqui, no momento em que está ficando cada vez mais claro do que nunca que o Irã está ganhando essa guerra, ganhou a guerra, né? Agora é só a questão de como os Estados Unidos vão conseguir enfiar o rabo entre as pernas para sair fora, definitivamente. Exatamente. E ficar com algumas imagens históricas emocionantes aí do 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos em Portugal. Brizola, um abraço, até a próxima semana. Convidamos aí os nossos espectadores a estarem conosco aqui novamente na semana que vem. Um abraço a todos. Um abraço grande, então. Um abraço a todos. Eu queria estar na festa, ó pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor